A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Um bom dia para você. Estamos iniciando agora, pela misericórdia, pelo favor e bondade do Senhor, o nosso 102º dia do plano anual de leitura das Escrituras em ordem cronológica. Iniciamos ontem, a leitura do livro de 2 Samuel, uma bênção. Agora nós vamos ter mais contato propriamente com a história de Davi enquanto rei, o rei, que apontava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu espero no Senhor que essa leitura ela continue nos edificando tanto quanto fomos edificados até agora, e que pela graça do Senhor, possamos aprender com mais salmos que nós vamos ler, a termos um coração temente diante do Senhor, aprender, direcionados pelo Espírito Santo, a fazer as nossas orações segundo a vontade de Deus, e aprender também, esse outro momento da vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, como experimentar desde momentos de angústia, desde momentos de alegria, mas tudo sempre para a glória do Pai. Então eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sino de notificações se você ainda não for inscrito, todos os dias às 6 da manhã, enquanto o Senhor conceder graça, eu estou postando devocional para vocês aqui. É um momento onde nós fazemos a leitura da Bíblia, normalmente 3 ou 4 capítulos, depois fazemos uma reflexão, propriamente um devocional sobre o texto que nós lemos, e encerramos com a nossa oração comunitária, também é muito abençoadora, e os irmãos sempre estão orando juntos aqui comigo, em espírito. Então, se porventura você chegou agora, temos também uma playlist, onde estão lá todos os dias relacionados na ordem certinha, caso você queira começar, rever algum dia ou perder algum outro, tenho certeza que vai ser bênção, tá bom? Hoje, pela graça do Senhor, no nosso 102º dia, nós vamos ler, primeiro, o livro de Salmos, capítulo 101, depois nós regressamos até o livro do profeta Samuel, o segundo livro do profeta Samuel, onde nós vamos ler os capítulos 3 e 4, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Salmo 101. Cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor. Com cânticos te louvarei. Buscarei viver de modo indesculpável. Quando virás me ajudar? Viverei com integridade em minha própria casa. Não olharei para coisa alguma que seja má ou vulgar. Odeio todos os que agem de forma desonesta, não terei nada a ver com isso. Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo o mal. Não tolerarei quem difama seu próximo e não suportarei presunção e nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. 2 Samuel 3. Assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais e a família de Saul foi se enfraquecendo. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho era Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Enquanto continuava a guerra entre as famílias de Saul e Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter relações com uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa, filha de Aiá. Abner ficou furioso com as palavras de Isbosete. Por acaso sou um cão de Judá para ser tratado dessa maneira? Gritou ele. Depois de tudo que fiz por seu pai, Saul, e pela família e amigos dele, ao não entregar você a Davi, minha recompensa é ser acusado por causa dessa mulher? Que Deus me castigue severamente se eu não fizer por Davi tudo o que o Senhor prometeu a ele. Tomarei o reino da família de Saul e entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Isbosete não se atreveu a dizer nem mais uma palavra, pois teve medo do que Abner poderia fazer. Então Abner enviou mensageiros para dizer a Davi: afinal, a quem pertence essa terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, respondeu Davi, mas só farei acordo com você se, quando você vier para cá, trouxer de volta minha esposa Mical, filha de Saul. Davi enviou uma mensagem para Isbosete, filho de Saul. Devolva minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela com os prepúcios de 100 filisteus. Então, Isbosete mandou tirar Mical de seu marido, Paute, filho de Laís. Paute a seguiu até Baurim, chorando ao longo de todo o caminho, até que Abner lhe disse: volte para casa. E ele voltou. Abner reuniu as autoridades de Israel e lhes disse:
faz algum tempo que vocês querem declarar Davi seu rei. Chegou a hora de agir, pois o Senhor disse: escolhi meu servo Davi para livrar o meu povo, Israel, das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou com os homens de Benjamim. Depois foi a Hebrom para dizer a Davi que todo o povo de Israel e Benjamim tinham concordado em apoiá-lo. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, chegou a Hebrom, Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo Israel para apoiar o meu senhor, o rei. Farão uma aliança com o Senhor para que reine sobre eles, e o Senhor governará sobre tudo o que o seu coração desejar. Davi despediu dele e Abner partiu em paz. Contudo, logo depois que Davi despediu Abner em paz, Joabe e alguns dos soldados de Davi retornaram de um ataque, trazendo muitos despojos. Quando Joabe chegou, foi informado de que Abner, filho de Ner, tinha acabado de visitar o rei, que o havia despedido em paz. Joabe foi até o rei e perguntou: o que foi que o Senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O Senhor conhece muito bem Abner, filho de Ner, sabe que ele veio espioná-lo e descobrir tudo o que o Senhor anda fazendo. Então Joabe saiu da presença de Davi e enviou mensageiros para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta, sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, junto ao portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Então, apunhalou-o no estômago e o matou para vingar a morte de seu irmão Azael. Quando Davi soube o que havia acontecido, declarou: juro pelo Senhor que eu e meu reino somos para sempre inocentes desse crime contra Abner, filho de Ner. Que essa culpa permaneça sobre Joabe e sua família. Que em todas as gerações da família de Joabe nunca falte um homem que tenha fluxo ou lepra, que use muletas, que morra pela espada ou que tenha de mendigar o alimento. Assim, Joabe e seu irmão Ibizai assassinaram Abner, pois ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todos os que estavam com ele: rasguem as suas roupas e vistam um pano de saco. Lamentem a morte de Abner. E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo, e todo o povo lamentou com ele. Então o rei entoou essa canção fúnebre. Acaso Abner deveria morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés acorrentados. Não, você foi assassinado, vítima de uma trama perversa. Todo o povo lamentou uma vez mais por Abner. Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral, e todos o insistiram para que ele se alimentasse. Mas ele havia feito um voto: que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Seu voto agradou muito o povo. De fato, aprovavam tudo o que o rei fazia. Assim, todos em Judá e em Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus oficiais: não percebem que um grande comandante caiu hoje em Israel? E, embora eu seja o rei ungido, esses dois filhos de Zeruia, Joabe e Abissai, são fortes demais para que eu os controle? Que o Senhor retribua a esses homens maus por sua maldade. Segundo Samuel capítulo 4. Quando Isbosete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu completamente o ânimo e todo Israel ficou sem reação. Dois de seus irmãos, Baaná e Recabe, eram capitães dos grupos de ataque de Isbosete. Eram filhos de Rimom, membros da tribo de Benjamim, que vivia em Beerote. A cidade de Beerote fazia parte do território de Benjamim, pois os seus habitantes originais fugiram para Gitaim, onde ainda vivem como estrangeiros. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Certo dia, Recabe e Baaná, filhos de Rimom, de Beerote, foram à casa de Isbosete por volta do meio-dia, quando ele estava descansando. A mulher que ficava à porta estava peneirando trigo, mas ficou sonolenta e cochilou. Então Recabe e Baaná passaram por ela sem serem notados e entraram na casa, onde encontraram Isbosete dormindo em sua cama. Eles o feriram e o mataram, e depois cortaram a sua cabeça. Então, levando a cabeça, fugiram durante a noite pelo Vale do Jordão. Chegando a Hebrom, entregaram a cabeça de Isbosete a Davi. Veja, disseram ao rei, aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que tentou matá-lo. Hoje, o Senhor concedeu ao rei vingança sobre Saul e sobre toda a sua família. Davi, porém, disse a Recabe e Baaná, filhos de Rimom, de Beerote: o Senhor, que tem me livrado de todos os meus sofrimentos, é minha testemunha. Quando alguém me informou que Saul estava morto, pensando que trazia uma boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag. Foi essa a recompensa que recebeu pela notícia.
Quanto mais devo recompensar os perversos que mataram um homem inocente em sua própria casa e em sua própria cama? Não devo responsabilizá-los pela morte dele e eliminá-los da face da terra? Então Davi ordenou a seus soldados que os matassem, e assim eles fizeram. Cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto à represa de Hebrom. Depois, pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. E aqui eu quero fazer com vocês, voltar aqui para o Salmo 101, que foi a primeira leitura que nós fizemos. Quero pontuar com vocês aqui algumas coisas nesse Salmo. Aqui nós temos aquilo que ficou conhecido, né, teologicamente falando, como se fosse um plano de governo de Davi, né, ali na iminência, ou no momento que ele estava a ser coroado, né, ungido rei de fato. Ungido não, porque Samuel já havia ungido há muito tempo, mas ser reconhecido publicamente como rei, empossado como rei, vamos dizer assim, né? E aqui nós temos um direcionamento sobre como deve ser a vida de um cristão. Né? Aqui Davi está refletindo a liderança cristã naquela época, a liderança divina, né? O rei era alguém constituído por Deus para governar, para direcionar o povo. Como nós já temos dito aqui, Davi foi encontrado pelo Senhor, pela graça de Deus, como um homem segundo o seu coração. E no momento do início do reinado de Davi, ele institui esse salmo, inspirado pelo Senhor, ele declama esse salmo. E aqui ele começa dizendo, olha, cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. O que Davi está fazendo aqui? Como um rei, como alguém temente a Deus, ele está se lembrando sempre o louvor, a adoração, a glória são do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Nós vemos em muitos impérios da história da humanidade, né, por exemplo, Nabucodonosor, em alguns momentos do Império Romano, alguns imperadores que colocavam a si mesmos a figura divina. Ou eram filhos de Deus, ou eram próprias manifestações de Deus entre os homens. E a consequência disso é que muitos desses imperadores, eles obrigavam os povos a os cultuarem, exercerem cultos ao imperador. Inclusive isso gerou um grande problema para a igreja cristã e a igreja primitiva, né? Porque muitos imperadores romanos se arrogavam nessa questão de deuses e obrigavam, né, os cristãos, a população romana era obrigada a adorar esses imperadores, e os cristãos se negavam. Então por isso muitos deles eram assassinados, né, eram martirizados. E Davi não, Davi vai todo contra essa ideia, porque aqui ele está reconhecendo, olha, eu sou rei, eu estou numa posição de autoridade, mas a glória do Senhor, toda a vaidade, toda a soberba, toda a altivez, não devem ser encontradas no meu coração. Esse clamor dele, olha o versículo 2. Das portas para dentro em minha casa eu terei o coração sincero, ou seja, no seu momento íntimo, que é onde muitas pessoas são pegas, né? A pessoa tem um testemunho lindo ali fora, mas no seu momento íntimo, muitos se perdem, Davi está falando, não. Mesmo quando ninguém estiver me vendo, mesmo quando ninguém tiver acesso ao meu testemunho, quando eu estiver no meu íntimo, só eu e Deus, eu vou buscar essa integridade, a ter um coração sincero, um coração temente ao Senhor. É um anseio, né? Esses dias para trás nós vimos um salmo em que o salmista busca por santidade, falei com vocês que devemos clamar por isso, e ele fala, olha, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, eu aborreço o proceder daqueles que se desviam, nada disso, ou seja, a forma de viver do pecado, nas coisas detestáveis ao Senhor, nada disso será achado em mim. E essa é uma orientação que veio lá do coração do Senhor para Davi, ele registrou, e que toca muito bem nos nossos dias, né? Viver para a glória do Senhor, buscar no nosso testemunho íntimo, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, ali no secreto, quando não tem ninguém vendo, um testemunho santo, nos afastarmos da injustiça, daqueles que praticam coisas más. Olha aí, versículo 4, longe de mim o coração perverso, eu não quero conhecer o mal. Ao que ocultas a calúnia ao próximo, esse eu vou destruir. O que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não suportarei. Isso aqui me lembra Efésios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que reprovar aqueles que praticam as más obras, reprovar as obras deles. Ou seja, não concordar e ainda por cima deixar claro, manifestar, olha, isso é errado, isso é contrário à vontade do Senhor. Então tudo isso, olha que salmo evangelístico, né? Que salmo maravilhoso que nos orienta. Davi estava ali assumindo essa posição de governo, essa posição de liderança, a posição de rei, proclamando um salmo que vale para a minha vida e para a sua vida, unidos ao reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei se está dando para vocês ouvir um barulho no fundo, é porque os vizinhos hoje, eles acordaram abençoados, gente. Hoje é só a graça. Então, ele diz, olha, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo e que andem e quem andar no reto caminho me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã eu destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor. O compromisso de Davi, né, de cercar-se de pessoas que amam ao Senhor
e se afastar. Aqui Davi está usando uma linguagem mais jurídica, né? Ele tinha o poder como rei, hoje nós não somos chamados a destruir, a matar ninguém, mas isso também nos acende um alerta, uma orientação da parte do Senhor, né? Quem nós temos nos unido. As pessoas com quem nós nos unimos, elas vão influenciar diretamente a forma como nós lidamos lá com os primeiros versículos, né? Sobre ter o coração sincero, testemunho íntegro, tanto fora quanto dentro. Porque fato é que onde estão as nossas motivações, onde estão os nossos anseios, as coisas que nos agradam, ali está o nosso coração. Se eu me cerco de pessoas imorais, pecaminosas, que amam o mal, porque meu coração ainda está naquela coisa, meu coração ainda está naquela forma de viver. Agora, se eu me rodeio de pessoas cristãs, pessoas tementes a Deus, que buscam a glória do Senhor, a adoração, a vontade do Pai, é porque o meu coração já está naquilo. Não é que essas pessoas vão contaminar o meu coração. O que contamina um homem não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. Mas o que está do lado de fora, onde eu estou colocando os meus olhos, manifesta aquilo que já está dentro de mim. Davi, ao contrário de Saul, né, Saul já estava almejando coisas em seu próprio favor, construindo estátuas para si mesmo, memoriais para si mesmo. E Davi não, Davi já vem nessa oposição. Eu vou louvar o Senhor, eu vou adorar o Senhor, fazer um governo, ter um reino que o glorifica. E eu vou ser um cooperador, um instrumento nas mãos de Deus, para que o mal se afaste do povo escolhido e para que aqueles que têm temor do Senhor, que desejam a expansão do reino de Deus, se acheguem, tenham o meu favor, a minha colaboração. Então, que nesse dia, eu e você possamos pensar muito nisso. Que possamos olhar com quem estamos nos unindo, olhar como tem sido o nosso testemunho interno, o que tem colaborado ou não para que nós venhamos a viver na vontade de Deus. Se a nossa forma de viver tem externado para as pessoas, se nós estamos comprometidos com o Evangelho de Cristo, com o avanço do reino, ou se nós somos nominais. Saul era o rei de Israel, mas o reino dele já havia sido tirado das mãos dele. Ele reinou por muito tempo sem a bênção, sem a aprovação do Senhor. Ele ocupava apenas publicamente, né, externamente, a posição de rei de Israel, mas para Deus ele já havia sido rejeitado. Então que eu e você não venhamos a cair nesse mesmo nível de armadilha, né, que publicamente sejamos vistos como cristãos, mas que internamente não nos ocorra sermos rejeitados por Deus. Porque mesmo que nós venhamos a observar as situações, venhamos a ocupar lugares, venhamos a estar com pessoas, venhamos a frequentar ou vivenciar experiências ou momentos ou lugares distintos, que o nosso coração, em todas as ocasiões, diante de todas as pessoas, diante de todas as situações, primeira coisa, se lembrem, a glória é toda do Senhor. O meu anseio é o adorar, é viver para a expansão do seu reino. E que em tudo isso eu seja um colaborador daqueles que amam a justiça, amam a Deus, e que eu seja aquele que vai se opor àqueles que amam a iniquidade, àqueles que detestam as obras do Senhor. Que a gente tenha essa determinação dada pelo Espírito Santo a Davi, que ela também se ache a nós. Que não sejamos, como é que eu posso dizer, né, covardes, que não sejamos crentes apenas nominais, mas que no nome de Jesus, tanto o nosso testemunho externo quanto o interno estejam alinhados à vontade do Senhor. Amém? Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos. Engrandecemos, glorificamos, bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado porque lá atrás, Pai, o Senhor colocou esse salmo no coração de Davi, que ainda hoje, Pai, fala muito ao nosso coração. Hoje nós não somos reis, muitos de nós, ou a maioria de nós, não ocupa posições de autoridade, de governo, mas que, Pai, em todas as posições, em todos os lugares, em todos os ambientes, públicos ou secretos que frequentarmos, Pai, que venhamos a sempre nos portar, a viver e a termos um coração direcionado, conduzido pela tua vontade, que te adora, que te glorifica e que deseja, meu Deus, a expansão do teu reino, a adoração do teu nome. Pai, ensina-nos a viver dessa maneira. Coloca em nós, meu Pai amado, no nome de Jesus, o anseio, o desejo, Pai, por colaborar pela expansão do teu evangelho. Arranca de nós a passividade, a covardia, arranca de nós a frieza, meu Pai amado. E no nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a sermos opostos, a sermos opositores ao reino das trevas e àqueles que cooperam por eles. Que no nome de Jesus o Senhor nos use para levar a luz do evangelho em todos os lugares que estivermos, Pai. Que o teu nome seja adorado por meio de nós. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas iniquidades, as nossas transgressões. Que o teu favor, mais uma vez, Pai, pela graça do teu Filho Jesus, o Senhor nos purifique. Que o Senhor seja adorado, Pai. Essa é a nossa oração, o nosso clamor, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Quero pedir desculpa. Estava assim, não sei se o devocional hoje ficou estranho. Na hora que eu for editar, eu vou verificar direitinho. Espero que tenha sentido para vocês, porque os vizinhos aqui, quase que dentro de casa, né? As casas são bem pertinhos aqui. Eu não sei se está saindo o microfone para vocês aí, mas eles falando alto, gritaria, tá me desconcentrando.
Então, meio que se eu tiver interrompido o raciocínio em algum momento, falado nada com nada, me perdoe no nome de Jesus, tá? Porque realmente está me desconcentrando bastante. Então, que Deus abençoe sua vida, sua casa, e se assim for da vontade do Senhor, eu te espero amanhã, às 6 da manhã, no nome de Jesus. Deus abençoe.